O Estrelando está começando. No bloco Astros e Estrelas, o meu entrevistado é Douglas Marney. Ele que é arquiteto, astrólogo e escritor. Ele veio aqui para falar sobre o seu novo livro, O Anel do Nibelungo. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, Douglas Marney. Ele que é do signo de Gêmeos, tem ascendente em Virgem e a lua no signo de Capricórnio. É arquiteto, astrólogo, pesquisador e estudioso em mitologia. Ele está lançando esse livro aqui, O Anel do Nibelungo, o Conflitos entre Amor e Poder. Douglas, quero agradecer muitíssimo a tua presença aqui no programa, até porque você veio de São Paulo especialmente para falar desse seu lançamento. É o seu primeiro livro? É o meu primeiro livro, Jorge. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você aqui em Santos, uma cidade que eu adoro. É, sim. Aliás, tenho uma certa paixão pela cidade. Me fala uma coisa, esse livro é o seu primeiro livro, do que se trata? Esse livro... eu estou te perguntando até porque eu mesmo estou recebendo o livro agora, acabou de ser lançado, não tive tempo de dar uma folheada e só conversamos agora nos bastidores rapidamente sobre o livro, mas eu gostaria de saber mais sobre ele. O compositor Richard Wagner, ele viveu entre 1813 e 1883, foram 70 anos, ele compôs 13 óperas. Dessas 13 óperas existe a tetralogia, ou seja, um ciclo de 4 óperas que compõem o Anel do Nibelungo, o ciclo do Anel do Nibelungo, que são o Ouro do Reno, as Valquírias, Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. Sim. O Wagner, quando ele escreveu essas 4 óperas, foi logo após a descoberta do planeta Netuno pela humanidade. Foi em 1846. E ele, em 1948, houve o lançamento do Manifesto Comunista e aconteceram diversas rebeliões por toda a Europa, inclusive na Alemanha, em Dresden, onde ele era o Kapellmeister, ou seja, o regente da orquestra. E aí Bakunin, o anarquista, estava lá em Dresden, eles ficaram muito amigos, e ele tinha esse sonho de anarquismo, ou seja, não há necessidade de ter poder. Os anarquistas, eles acham que os homens podem se entender. Então ele, depois da Revolução é sufocado, ele vai para o exílio na Suíça, e lá ele escreve os 4 libretos. Todo o ciclo demorou 26 anos para ser completado. Então, veja bem, o Wagner sai de uma amizade de um anarquista, a humanidade já estava com a consciência da existência do planeta Netuno, que é o planeta dos sonhos. Sim. E o sonho, as utopias, né, de existir uma sociedade igualitária, sem exploração do homem pelo homem. E naquela época, que existia na Alemanha, eram pequenos reinos, onde existe uma elite e embaixo a plebe como instrumento de subserviência àquela elite. Então Wagner escreve isso, que começa a primeira cena do primeiro ato da primeira ópera, o anão Alberic. Ele está cortejando umas ninfas do Reno, do rio Reno. Do rio Reno. E ele vê lá no fundo do rio algo brilhante. Elas falam, o que é aquilo? Aquilo é o ouro. Ah, mas o ouro eu encontro em qualquer lugar. Mas aí as ninfas falam, só que com aquele ouro você pode construir um anel que fará com que você domine o mundo. Ah, isso é muito interessante. Só que, para você conseguir isso, você tem que abdicar do amor. Aí o anão imediatamente fala, eu abdico do amor, mergulha e vai até o fundo, constrói um anel com que ele começa a dominar todos os Nibelungos, que eram a raça dele, que viviam no seio da terra. Isso aí inspirou, um paralelo que eu estou fazendo, o Tolkien a escrever O Senhor dos Anéis. Sim, sim. Que você vê que existem diversas analogias entre essa história do Wagner, que é do século XIX, com esse filme do Senhor dos Anéis, do Anel do Poder. E então,
todas as 4 óperas, existem aqueles que vão atrás do poder e aqueles que buscam a redenção através do amor. E para isso existem intrigas, existem traições, acordos não cumpridos, e no final termina com o crepúsculo dos deuses, ou seja, os deuses deixam de existir em virtude das próprias falhas, dos erros que eles cometeram durante a sua existência. Então o Valhalla entra em chamas, o Valhalla, que era a morada dos deuses, entra em chamas e todos eles sucumbem, e a humanidade fica à mercê dessa luta, né? Alguns querem praticar o amor, ter compaixão, e outros querem controlar, querem o poder. Hoje o poder maior, a gente já sabe, está no dinheiro. Todo mundo corre atrás do dinheiro. É uma história tão moderna, né? Não deixa de ser atual, né? Bastante atual, né? São arquétipos que existem no inconsciente coletivo que permanecem. Toda essa dicotomia, essa dualidade, né, entre você se doar numa causa, entregar-se para um fim benemérito, por exemplo, e outros que não, que querem ter, conquistar. Fala uma coisa, você incluiu bastante elementos astrológicos também aqui, né? Ou seja, você faz uma interpretação da carta do Wagner, né? Sim, esse livro nasceu de uma palestra que eu dei em 2012 na Gaia Escola de Astrologia, do nosso querido amigo Robson, sim. Ao qual eu estou muito grato, porque o livro nasceu lá e foi lançado lá na última sexta-feira, dia 2 de março. De 2018. 2018. Demorou 6 anos para ele tomar forma, para eu conseguir com que alguma editora se interessasse pelo assunto, para ir complementando todos os assuntos que compõem o livro. Por exemplo, além da narrativa de todas as óperas, existe umas pitadas psicológicas dos personagens. Por exemplo, o Wotan, que é o rei dos deuses, é o pai autoritário, que é um arquétipo que está sempre. Sim. O Siegfried, que é o herói destemido, aquele que não conhecia o medo, é a criança abandonada. Entendeu? Então é muito interessante, é um trabalho da Jan Schnoda Bolen, que é uma psicóloga junguiana, que está inserido e caiu muito bem nesse contexto, e para dar uma outra dimensão para essa história, para a gente ver não só como uma narrativa dos libretos do Wagner, mas também ter um entendimento simbólico, psicológico de cada um desses personagens. Interessante. Eu quero te perguntar mais, inclusive, sobre o mapa do Wagner no próximo bloco, tá bem? Perfeito. Voltamos já. Tem falado a respeito da reforma trabalhista e a gente tem visto pessoas criticando, dizendo que os direitos acabaram, que só tem obrigações. Na verdade, se você realmente ler a lei com critério, vai observar que grande parte das pretensas reformas, elas são consolidações daquilo que já acontecia na prática. Então, desde divisão de férias, mudança de forma de contratação, na prática, no mercado já existiam, só que elas eram consideradas ilegais. Então a importância dessa reforma trabalhista, além de tornar legais aquilo que era pretensamente colocado como ilegal, vai fazer com que haja um equilíbrio entre a relação do empregador e o trabalhador, e do trabalhador com o empregador. Fica mais honesto e mais dinâmica essa relação trabalhista. E afinal, tendo em vista as mudanças que se pretende implantar, acredito que vai haver uma redução desse grande quadro de desemprego que nosso país vive. Aprofunde esse conhecimento, vá fazer os nossos cursos lá no SICOM, para que você tenha cada vez mais conhecimento e possa debater com as pessoas que são contrárias com mais elementos. Até a próxima.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá, Júpiter, que é o grande benéfico em astrologia e no momento se encontra no signo de Escorpião, entra em movimento retrógrado e fica neste movimento até dia 11 de julho. Então temos 4 meses agora de Júpiter retrógrado. Ele é significador de assuntos relacionados à justiça, exterior, viagens, riqueza, prosperidade, crescimento. Então, quando está retrógrado, esses assuntos tendem a atrasarem, darem tipos de problemas diferentes. Também, muitos deles precisam passar daí por reavaliações para poderem depois continuarem mais adiante. Também, resultados frustrantes. Por outro lado, a retrogradação indica um movimento para dentro. Então é bom para a gente pensar mais sobre o significado da vida e procurar também se sintonizar mais com os nossos propósitos. Até a próxima semana! Apoio. Euro Materiais para Construção e Reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove cursos de astrologia básico, interpretação de mapa astrológico e previsões, mas também o curso de tarô, baralho cigano, numerologia, radiestesia e aromaterapia. Informações 13 3284 9714 ou através do site escolasantistadeastrologia.com.br. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Encontre a programação no site sicom.org.br ou através do telefone 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado Douglas Marney. Estamos falando sobre o Anel do Nibelungo. Mapa do Richard Wagner, você podia dar um traço para nós? O Wagner ele nasceu em 22 de maio de 1813 e ele tem o Sol a 0 de Gêmeos, né? Em conjunção, um pouco afastado, com a Vênus em Touro. Então isso aí já dá um interesse natural pelas artes, né? Uma Vênus em Touro é um elemento fortíssimo. E esse Sol está bem próximo ao ascendente dele, que é Gêmeos também, um Gêmeos. Então reforça essa impetuosidade que ele tinha. Paralelamente, o Wagner foi uma pessoa extremamente revolucionária, criativa. Ele mudou todo o conceito operístico do século XVIII. Por quê? Porque ele tinha a Lua e Marte em Aquário, e o Sol em oposição a Urano, em Sagitário. Então, esse elemento de fazer umas coisas diferentes, de ser uma pessoa renovadora, de ser revolucionário, estava presente desde o início, pronto no mapa dele. Uma coisa que você está falando que é interessante, porque esses chamados uranianos, né, as pessoas que têm um astro urano dominante na carta, ou muitas vezes eles no meio do céu. Ou eles aspectos com os astros pessoais, são sempre aquelas pessoas que trazem algo novo para a humanidade, né? Sim. Aquelas que elas são porta-vozes disso, né? Exatamente. Do novo, ou de implicar que fazer de algo velho, de alguma coisa velha, algo novo para a humanidade, né? Exatamente. Ele tem também um aspecto de exagero, porque o Marte, lá no meio do céu, está em oposição a Júpiter em Leão,
embaixo. O Júpiter é o planeta, vamos dizer assim, mais próximo do ângulo que ele tem. Então, ele era uma pessoa extremamente exagerada, ele viveu a vida inteira gastando muito mais do que ele ganhava, vivia endividado, mas nunca perdeu a pose. Tinha essa coisa assim de uma majestade pessoal. E sempre gostou de coisas refinadas, de tudo do bom e do melhor. Só que às vezes não ganhava tanto para custear essas despesas. A vida ele chegou a ser preso na França por problemas de dívidas de dinheiro. Mas mesmo aí esses dois planetas, o Marte e o Júpiter, eles fazem um T-square com Mercúrio em Touro, na casa 12, aonde ele vai buscar inspiração para executar todas essas obras. Dá uma dinamizada esse T-square, porque mesmo preso ele escreveu uma ópera. na cadeia. Sob pressão ele não tinha problema, ele sempre produziu. Tanto que ele produziu 13 óperas, ele construiu um teatro para a inauguração do Ciclo do Anel, financiado. Ele, em determinado momento da vida dele, ele encontrou o mecenas, o rei Ludwig da Bavária, que mandou construir um teatro de acordo com o que ele queria, ou seja, com a primeira vez que a orquestra foi para o fosso. E o palco ficou todo livre para ser para os atores desempenharem suas funções. E ele tinha uma ideia da obra de arte total, ou seja, primeiro, vamos falar primeiro porque ele escrevia o libreto e a música, entendeu? O libreto e a música. Antigamente um escrevia o libreto, outro fazia a parte musical. Ele fazia tudo sozinho, talvez por uma certa vaidade, vamos dizer assim. Pode ser. Segundo, Controle. Ele lança o leitmotiv, que é uma canção característica de um personagem. Por exemplo, Siegfried vem aparecendo, toca uma trompa, pó, 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 já sabe que vai aparecer o Siegfried. E essa obra de arte total, o que acontece com essa obra de arte total? É uma precursão do cinema. Porque antigamente vinha um cantor, fazia uma área, aí a orquestra parava e vinha outro cantor, fazia outra área, as coisas não aconteciam de forma contínua. E o Wagner, certamente, com essa noção de que a ópera era ator, já era tudo junto, às vezes o ator, por exemplo, tem uma cena do Siegfried, que ele está numa bigorna, malhando uma espada, e ele é um músico. Que a batida que ele dá na espada faz parte da música. Interessante. Então as características do Wagner faz com que ele seja um precursor do cinema, uma obra de arte total. O cinema começou mudo, depois passou a ser colorido, agora em 3D e 4D, tem umas cadeiras que se mexem. Tudo isso está naquele conceito de ópera que o Wagner lançou, revolucionariamente. Revolucionariamente. Agora você, onde encontrar esse livro, a gente vai sair na tela, tá bem? Para vocês poderem ter acesso também a esta obra, que eu vou ler, deve ser maravilhosa, porque o Douglas eu conheço há muitos anos, você é um adorador da mitologia, né? Sim, eu tenho também no Facebook, eu tenho, além da minha página pessoal, eu criei uma página Mitologia e Arte, no qual eu coloco as histórias da mitologia e a interpretação que os diversos pintores fizeram daquelas histórias. Então, é uma coisa que você faz e, ao mesmo tempo, aprende, vai construindo uma bagagem cada vez maior de conhecimento. Interessante. Fazia isso muito com a mitologia grega, mas aí resolvi, nesse livro, entrar na mitologia germânica, que é diferente da mitologia nórdica, que, por exemplo, para os germânicos, o Odin é Wotan, entendeu? Tá. O Thor é Donner, que aí tem a Donnerstag, que é a quinta-feira do alemão, que é relativo a esse deus do trovão. Entendi. Então, é diferente.
no começo do livro, eu também faço um apanhado histórico de toda o que aconteceu com as tribos. O Império Romano foi até o rio Reno. Quando, no começo, um pouco depois de Jesus nascer, teve uma batalha lá de Teutoburg, que os romanos foram aniquilados. Então estabeleceu-se que o rio Reno era a divisa. Abaixo era o Império Romano, acima eles não se metiam mais, por medo de tomar outra derrota humilhante. Então, ali viveram muitas pessoas. E essa cultura ela foi salva por monges católicos, porque Carlos Magno decretou a cristianização forçada de toda a população em determinada época, no começo do século IX. Tudo, não tinha nada escrito. Tudo aquilo se perdeu. E foi recuperada por volta de 1100 por 2 monges na Islândia, uma ilha lá no meio, e eles escreveram a Eda em prosa e a Eda em verso. Isso que foi trazido para nós nos nossos dias. O Wagner foi influenciado pelo Grimm, Jacob Grimm, dos irmãos Grimm, Sim. que escreveu a mitologia germânica em 1835, um pouquinho antes dele começar a se interessar. E ele era um nacionalista fervoroso, ele queria que a Alemanha se constituísse numa nação, que veio acontecer um pouco depois. E ele quis colocar nas óperas dele todo aquele conceito épico e mitológico que ele encontrou nessa coletânea que o Jacob Grimm fez, junto com Eda em prosa, Eda em verso e outros poetas medievais. Fantástico, fantástico. E a sua relação com a astrologia? Continua firme, né? Nós estamos sempre atuando, fazendo mapas, assim, não de uma forma tão brilhante, porque não há tempo, né? Porque são tantas as atividades Verdade. ou a gente faz direito ou não faz. Então, No teu processo, na tua trajetória, tem algum outro livro já agendado? Tem, mas primeiro vamos cuidar desse, que ele acabou de nascer. Ah, já tem. Tem outro engatado aí, mas quando for o lançamento eu te aviso. Douglas, muitíssimo obrigado, viu, pela sua presença aqui no programa, por ter Eu feito que o agradeço. lançamento Eu do que seu agradeço. livro no meu programa também, tá? Eu que obrigado, agradeço. viu? E para vocês, uma ótima semana com todos os deuses nos protegendo. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.